Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin flertando com 98 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que chega ao final dessa semana acelerando. E os movimentos podem ser ainda mais agressivos já nas próximas semanas, graças à liquidez que está chegando no mercado. Eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo e que pode, sim, acelerar o mercado cripto como um todo. Fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É óbvio que eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu separei alguns ativos para a gente avaliar hoje, mas deixarei os comentários abertos para que você coloque todo e qualquer ativo que você quer que eu avalie. Vamos começar com o Bitcoin e discutir o que vem acontecendo. A gente está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias em um range, ou seja, uma faixa de preço. A gente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e nada acontece. Quais são os pontos mais críticos? 98,5. Este é o ponto crítico de resistência e abaixo 94 mil dólares. Se a gente começar a romper essa faixa, a gente pode sim buscar áreas superiores. Como a gente já comentou anteriormente, a gente vem analisando o Bitcoin diariamente. Por isso que é extremamente importante que você já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperte o like, pois ajuda muito o canal a crescer. Tendo conteúdo todo dia, você não fica perdido. Então, siga acompanhando. E a gente está de olho neste range, no rompimento do mesmo. Maior probabilidade segue no rompimento para cima. Por quê? Olha só a quantidade de vezes que a gente rejeitou o que era uma resistência. A gente tinha resistência, resistência, e aí teve suporte, suporte. Olha a quantidade de vezes que a gente testou essa faixa como suporte e rejeitou a mesma. Então a gente tem sim um ímpeto de alta, mas para que isso comece a acontecer, 98.500 é a nossa faixa de resistência a ser rompida. Começou a romper, começou a fechar acima, aumenta a probabilidade sim de buscarmos áreas superiores. Abaixo de 94, a gente vai buscar aquela média curta do P-Cycle Top que está muito perto, na verdade está nos 94 mil dólares. Se a gente perder esse ponto, a gente vai voltar lá para casa de 91 mil dólares. Ah, Luan, pode subir como pode cair? Exatamente. Quando a gente está num movimento de acumulação, a gente tem que considerar os cenários de alta e os cenários de baixa. É natural. Saiba lidar com isso, saiba lidar com esta incerteza. E de que forma você lida com isso? Você lida com isso criando um plano de ação para um movimento de alta, um plano de ação para um movimento de baixa, um plano de ação para um movimento de queda mais agressiva. Você tem que fazer isso. Por quê? Porque se isso acontece, por qualquer motivo, você estará preparado. Vai ter exposição e caixa. Lembra que eu falo do caixa, caixa infinito? É sempre importante que você tenha esse equilíbrio, para que você possa agir de acordo, sem emoção. Você reage, na verdade, aos movimentos do mercado. Você não vai lá correr, oh meu Deus, o que eu devo fazer? Não. Se prepara antes e aí sim você reage. É o que eu sempre faço ao apresentar um plano de investimento semanal aos integrantes do meu grupo Premium e Desafio, que são dois grupos fechados que a gente tem lá no Telegram. É importante, então, que você, sempre que estiver de olho no curto prazo em uma faixa de acumulação, esteja pronto para os dois cenários. Combinado? Isso é vital. Bom, seguindo, se este é um movimento de acumulação, no macro, a gente está o quê? Tendência de alta. Maravilha! A gente está vendo o quê na dominância? A gente está vendo uma rejeição. Tivemos a última semana, essa semana está, pelo menos até o momento, eu estou gravando este vídeo às 17 horas, horário de Brasília, sexta-feira. A gente está vendo uma rejeição, ótimo. Pode ser que a semana
feche de uma forma interessante, com rejeição da dominância. Mas a gente ainda precisa de gasolina. E eu passei a semana inteira falando do quê? Liquidez, 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 que é o quê? Dinheiro. A gente precisa de dinheiro no mercado para que o Bitcoin possa acelerar e para que as altcoins também possam acelerar. Falei de out-season. Luana, vai ter out-season. Eu tenho uma aula completa falando de out-season. Qual que é a minha visão? Quais são os cenários com base histórica, base gráfica, base em dados? Dá uma olhadinha na aula de out-season 00. O link está na descrição desse vídeo. Então, de antemão, Caixa Infinito, aula aqui na descrição. E out-season 00, a aula aqui na descrição. Se a gente está pensando em liquidez e tem falado muito de liquidez, a gente tem que olhar para o M2 Global. O que é M2 Global? É o dinheiro via liquidez no mundo inteiro. E a gente tem este gráfico que eu fiz questão de trazer hoje para você. O gráfico em azul é o M2 Global. Então é a liquidez global aumentando. E aqui está justamente o movimento do nosso amado Bitcoin. Veja como o gráfico do M2 Global ele casa muito bem com acelerações do Bitcoin. Veja que lá em 2015 para 2017 tivemos o mesmo triângulo ascendente com rompimento teste. E uma vez que tivemos este teste e o M2 começou a acelerar, vimos uma forte aceleração do Bitcoin. O mesmo aconteceu de 2018 para 2021. Tivemos o triângulo ascendente, o rompimento teste, e a partir da aceleração do M2, tivemos uma aceleração do Bitcoin. E o mesmo está acontecendo aqui. Nós temos o triângulo ascendente, rompimento teste, e agora a gente começa a perceber um aumento do M2 global. E a gente está justamente neste ponto. Que ponto é esse? A gente está em 98 mil dólares. A gente tem contexto gráfico, a gente tem oferta e demanda, a gente falou sobre isso nos últimos dias, e a gente tem a liquidez, que está chegando, sim, a somar do mercado. A liquidez está aumentando. E a gente tem visto isso através de cada um dos M2. M2 norte-americano. Veja que a gente teve uma queda, mas o mercado começou a subir, o seu M2. China não para de subir. União Europeia subindo, Japão subindo, Índia subindo, El Salvador subindo. Todos os países, e principalmente os países importantes, estão tendo um aumento do M2 de cada um dos seus países, o que acaba impactando diretamente no M2 global. Entenda M2 global como liquidez, dinheiro. A gente falou do TGA, falamos do TGA 2 vezes essa semana, falamos do movimento de simplesmente limpa dos bitcoins das corretoras. O supply, ou seja, a oferta de bitcoins está despencando tanto na negociação de balcão, que os grandes players negociam seus bitcoins, quanto nas corretoras. Então a gente tem oferta e demanda. Oferta está caindo, demanda segue elevada e subindo. A gente falou sobre a utilização do TGA pelo Tesouro Americano, tendo em vista que o teto da dívida norte-americana já foi estourado. Precisa usar alguma coisa. E a gente tem a impressão de dinheiro e elevação do M2 de cada um dos países. Contanto, M2 global sobe, o que inunda o mercado de liquidez e beneficia. Chegamos ao ponto. Isso beneficia os ativos de risco. Olha que maravilha. Ativos de risco tendem a se beneficiar em todos estes cenários. Então, a gente está sim em uma fase de acumulação para o Bitcoin. As altcoins estão extremamente baratas,
Mas, na minha humilde opinião, se a gente soma tudo, a gente está numa ótima oportunidade. Estamos diante de muitas oportunidades para comprar bons ativos a preços baixos. Foi o que eu fiz na semana passada e é o que eu estou considerando aumento de exposição se um dos meus planos que eu detalhei junto aos integrantes do Prêmio Desafio for ativado. Então, eu já estou pronto para aumentar as minhas exposições. Por quê? A dominância está lá em cima. A gente está falando da dominância a 60%. Ou seja, as altcoins estão descontadas. No entanto, tem um gráfico que tem me chamado muita atenção, que é o gráfico do Others versus Bitcoin no mensal. Olha o que nós temos aqui. O Others é o market cap, ou seja, a capitalização das altcoins. Na verdade, é a capitalização total do mercado sem os ativos do top 10. Tira Bitcoin, tira Ethereum, tira Solana, tira XRP. O Others, ele mostra de fato as altcoins. E eu peguei um comparativo do Others versus o Bitcoin. E o Others vem há muito tempo perdendo valor diante do Bitcoin, ou seja, o Bitcoin está se valorizando muito mais do que as altcoins. Só que a gente teve, neste mês, um movimento de flush, e sim, a gente ainda tem vários dias, 14 dias até o fechamento do mês de fevereiro, mas a gente está vendo o quê? Uma cunha descendente se formando. Cunhas descendentes, principalmente no gráfico mensal, elas são compostas de perdas dos fundos sem continuidade. É o que a gente está vendo. A gente teve fundo, perdeu os fundos sem continuidade. Fundo, perdeu os fundos, não teve continuidade. Isso aqui é uma característica de um padrão que rompe para cima. Cunhas descendentes rompem para cima. Se este gráfico romper para cima, isso quer dizer que o Others terá uma valorização muito maior acima do Bitcoin. Porque esse gráfico sobe, isso quer dizer que o Others está se valorizando, ou seja, as altcoins estão se valorizando acima do Bitcoin. E a gente está falando de um potencial elevado. Se a gente voltar para estas áreas, a gente está falando de 230% de valorização destas altcoins acima da valorização do Bitcoin. Você acredita que o Bitcoin vai bater 180 mil dólares? Então a gente está falando de 83% de valorização do ponto atual. Se a gente coloca 83% vezes 230%, você vê o estrago, no bom sentido, que a gente pode ver com as altcoins em uma aceleração. E eu não coloco que veremos apenas este ponto sendo atingido. A gente tem o potencial para buscar faixas superiores. Então é uma série de indicadores que me levam a ficar extremamente confortável a comprar altcoins. É isso que eu estou fazendo. Eu comprei Bitcoin lá atrás, ninguém considerava o Bitcoin. Todo mundo falava que o Bitcoin a 12, 10, 8 e a gente comprou quando existia medo. Neste momento, existe medo no mercado. As pessoas não têm mais visão alguma de out-season e muitos estão falando de topo de mercado. Eu, Luan, pessoalmente, não vejo topo de mercado e sim, entendo que a out-season é iminente porque ela não é um movimento financeiro, é um movimento psicológico. E ele vai acontecer. Eu explico isso, mais uma vez, na aula de Out-Season 00. Se você quer, de fato, ter acesso à minha carteira de investimentos, às minhas operações, os meus trades, metodologias por trás dos meus investimentos, você quer ter acesso às minhas estratégias, meus planos, plano macro, plano micro, você quer ter acesso a diversas aulas para te ajudar neste bull market e também no bear market,
Você quer ter um suporte 1 para 1 comigo e muito mais, por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício? Você, sim, deve considerar o prêmio e desafio. E um detalhe, a gente tem um desconto em parceria com a corretora Bybit. Ela é parceira do canal e ela concede um desconto muito bacana para você. Esse desconto está chegando ao fim. Então, se você quiser aproveitar, basta você acessar o link da descrição, é o nosso grupo do Telegram. Entra nesse grupo que tem muita informação. E aí você vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um @oficialluanfx. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Se a gente está falando, sim, que o Bitcoin está super saudável, tende a valorizar por oferta e demanda, liquidez, construção gráfica, e as altcoins têm sim um cenário neste momento de destruição, o que coloca elas com risco versus retorno maravilhoso. Que tal a gente analisar algumas altcoins que você pediu? Lembrando que amanhã a gente vai analisar altcoins, domingo a gente vai analisar altcoins, e é por isso que eu peço a você que deixe nos comentários os ativos que você quer que eu avalie. Pois bem, vamos lá, vamos analisar ativos que você pediu, algumas geminhas, alguns ativos um pouco maiores. Vamos ser bem ecléticos no dia de hoje. Band USDT, ativo que veio lá do último bull market e que está trabalhando em um suporte. Suporte óbvio, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toques. É um suporte muito forte. E, na minha humilde opinião, este é o melhor ponto de compra para quem quer se expor em Band. Por quê? Porque você tem um risco. Vamos lá. E a gente está falando de risco. Não estou colocando que este é um ativo que vai subir. É extremamente importante que você entenda que nenhum vídeo que eu entrego aqui é um vídeo indicando compra ou venda. São apenas vídeos educacionais onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise, invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas aqui, quando a gente fala de risco, e a gente sempre está falando de risco, o risco é de 28%, para um potencial retorno, 130%. Se ele conseguir romper essa área, olha só, o que você tem que olhar. Se ele conseguir romper esta faixa aqui, você tem, uma vez que ele está num padrão de acumulação, você tem, e detalhe, tem que estudar o projeto, tá? Eu não estou falando de projeto, eu estou falando aqui somente da questão gráfica. Você tem uma projeção adicional de alta, que eu não faço a menor ideia se o mercado vai levar o ativo a este ponto, mas você tem um potencial aqui, tá? Então, por quê? Porque a gente tem uma acumulação, teve o rompimento desta faixa de acumulação, é natural que o mercado busque a próxima faixa de acumulação, tá? Então, acumulou, rompimento, captura, liquidez agora superior. Se a gente olha para cá, eu não quero isto aqui, vamos ver, eu quero ver se tem alguma confluência com isto aqui. Até tem, até existe uma confluência aqui, tá? Mas, de qualquer maneira, aqui é um ativo que tem um risco versus retorno que acaba sendo interessante. Não é para você investir só porque tem um risco-retorno interessante. Pode ser o pior projeto do mundo e está com um risco-retorno interessante. Mas, se você estudar esse projeto e entender que é um bom projeto, você tem um risco-retorno de inicial 7,95 para 1 e posteriormente 33 para 1. Isso é potencial, não quer dizer absolutamente nada. Tá? Então, fique de olho, avalie, estude e considere aí se você acha prudente esta exposição ou não. Maravilha? SEI.
também está num ótimo ponto. Na minha humilde opinião, para quem está buscando compras em SEI, este acaba sendo um ponto bem interessante, porque estamos no suporte, tá? A gente está no suporte. Então, tem um ponto de saída. É este ponto aqui, ó, 0,18. Ah, o mercado começou a mergulhar. Você pode ter um ponto de saída. E aqui, o seu potencial risco, 25%, potencial retorno, 200%. Risco-retorno interessante. Rio, não está interessante. Por quê, Luan? Olha só. Vou te mostrar a diferença. Se ele estivesse aqui, ó. Se ele estivesse aqui, maravilha. Se ele estivesse aqui, ó. Aqui, nessa área. Ia ser perfeito. Agora, olha o que está acontecendo. A gente perdeu, foi e não está conseguindo romper. Isso aqui não é bom. Então, olha a diferença. SEI, suporte. Band, suporte. Ah, Luan, mas ele perdeu. Só que olha só. Ele perdeu e ele rejeitou e recuperou. Olha a diferença. Ele não recuperou na semana, eu estou falando semanal, hein? E aqui ele foi e não conseguiu, ou seja, isso daqui serviu como uma resistência clara. Tá vendo? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer continuidade de tendência de baixa. Neste caso, é isso aqui. A tendência, tá? Isso quer dizer que isso vai acontecer? Não. O que eu faria? Ah, eu quero comprar esse projeto. Eu aguardaria a semana recuperar, voltar a formar uma base de preço. Sem isso, eu, Luan, não entraria. Mas aí você avalia como você quer agir. Porque eu vejo que este suporte foi invalidado aqui e agora virou uma resistência. Resistência vai pressionar para baixo. Pau, outro cara que se sustentou. Então, mesmo pensamento. Tem sim uma área para você sair fora. Ah, não, eu quero usar esse. Tudo bem, pode usar esta faixa aqui. Tem uma área para sair fora. Tem um risco calculado e um retorno potencial. Jasmine, nem chegou perto. Vamos ver Jasmine. Jasmine teve uma rejeição interessante. Só um detalhe, PAAL, SEI, Band, é para quem estudar o projeto, entender, tem validade, aí você pode se expor. Ah, não é para comprar qualquer coisa. Jasmine está num ponto interessante, tá? Ainda um pouco mais fraco, poderia estar um pouco mais forte, estando neste ponto, mas ainda assim tem um ponto de risco, saída, e tem um retorno em potencial. Então, está numa tendência de alta ainda, porque ele está formando topos e fundos ascendentes. Então, mesmo que não seja o desenho mais bonito, a gente teve um fundo, podemos ignorar isso aqui? Podemos até validar. Topo, aí foi um fundo duplo aqui, aí formou um topo, e agora a gente está num fundo ascendente. Isso aqui ainda é uma tendência de alta. Então, com o mercado se valorizando, pode ser que Jasmine sim tenha a sua valorização, a sua continuidade de alta. Aí 16Z teve uma recuperação interessante, tá? Deixa eu puxar aqui, não gosto muito desse gráfico, tá? A gente teve aqui este suporte sendo utilizado. Eu posso até aumentar aqui, tá? Ele foi considerado. Então a gente teve este suporte, eu tive esta linha de tendência de baixa que foi rompida. Deixa eu ver se isso aqui tem uma validade. Tem, é um canal de baixa aqui que foi rompido, tá? Uma vez que esse canal de baixa foi rompido, a gente teve a aceleração, está voltando para a correção. Deixa eu diminuir isso aqui. Estamos voltando para a correção e a gente olha aqui para, uma vez que ele formou topo
eu quero agora um fundo ascendente. Este fundo ascendente pode abrir oportunidades, eu estou falando de I16Z, entre 0,48, já estamos em 0,48, a 0,40. É uma área de retração que pode abrir oportunidades para quem quer ir às compras, considerando que ele vai ter uma recuperação e uma aceleração. Quais são os pontos de saída? Está aqui embaixo, 0,26. Fame AI está corrigindo, teve um pivô de baixa aqui no gráfico diário, mas é um ativo que teve uma aceleração muito grande. Eu realizei lucros, mostrei aqui a minha realização de lucros, devo lembrar, tá? E agora a gente está vendo esta correção, deixa eu dar uma olhada, com o volume de venda descendente, o que é ótimo, tá? Então, volume de venda descendente, bacana. Eu aguardaria a semana encerrar, porque eu não gosto de comprar nessas faixas, tá? Você vê que ele foi e ele está voltando. Então, eu aguardaria, se ele tivesse uma rejeição aqui e tivesse uma reação na semana que vem, poderia abrir uma oportunidade de compra. Ah, eu gosto do projeto, acho um projeto maravilhoso, o volume de venda está descendente, acho que é interessante comprar. DCA. Não coloca muito dinheiro, não coloca muito peso, porque é uma gema. Nada impede. Eu devo lembrar, porque isso eu estou falando de todas as gemas. Nada impede que ele faça um candle gigantesco de baixa, perca 99,9%. As pessoas não levam isso em consideração quando estão investindo em gemas. E você tem que levar em consideração, tá? Então é risco mais elevado que existe. Seguindo, ENA. Olha só que movimento interessante de ENA. Gosto de ver este movimento, tá? Aguardo o fechamento da semana para que a gente confirme este movimento. Se ele fechar desta forma, aí sim a próxima semana pode abrir de uma forma legal, o que abre oportunidades para a gente surfar mais valorizações. Então, ENA está num ponto interessante. DCA poderia fazer sentido? Poderia fazer sentido, sim, mas quem é mais conservador pode aguardar o fechamento semanal para verificar se ENA consegue até fechar com um martelo de força, o que abriria espaço para você surfar uma valorização posterior. A Evo, outro ativo que complicado. Bem complicado. Por quê? Olha só. A gente teve a perda do suporte. Essas duas últimas semanas não estão sendo interessantes. A gente precisa ver um topo, fundo ascendente e um pivô de alta. Não tenho como validar um movimento ou invalidar esse movimento de baixa sem que isso aconteça. Então eu aguardaria completamente um movimento de alta. Ah, eu quero ser mais conservador. Mais conservador aguarda isso aqui, tá? Ele rompe 0,27, corrige, e aí sim, nesta correção, ou seja, ele retoma este suporte como resistência, tá? Ele era um suporte, virou resistência, vence e volta como suporte. Aí sim você tem oportunidade. Então é aqui, pivô de alta, ou aqui, recuperação desta faixa aqui de 0,27, certo? E Camino, olha, engraçado, o Camino está num ponto bem interessante. Sustentou, teve correção, fechou a semana passada com força de alta, está ainda na área de 50% 618, está numa recuperação bacana. Vejo com bons olhos Camino, tá? Camino tá interessante, pode valer a pena aí para quem gosta do projeto. Maravilha! Fica atento porque tem muita oportunidade e a gente vai analisar ainda mais oportunidades amanhã. Não deixe de comentar. Hoje, ao final do dia, eu trarei atualizações do fechamento do Bitcoin, que é extremamente importante. Eu conto com você lá no nosso grupo geral. E é claro, vai ser o maior prazer trabalhar com você no grupo Premium. Eu volto a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.